Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. É o texto que eu separei para compartilhar com vocês. Então o texto diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, eu me lembrei desse texto porque eu estava pensando algumas coisas sobre a maneira em que nós falamos com Deus, entende? A maneira que nós oramos a Deus. E porque tem um jeito assim que nós falamos com Deus, nós fazemos assim uma oração, vamos dizer, organizada, elaborada, com começo, meio e fim, com as palavras bem colocadas, bem direcionada, dizer assim: amado Deus e soberano Pai. E aí a gente vai falando as palavras certinho, tudo. Essa oração, esse jeito de orar, nós fazemos quando nós paramos, nos concentramos, dobramos o nosso joelhos, pegamos um texto da palavra de Deus. Mas assim, olha, nem sempre a gente consegue, assim, todos os dias fazer assim, né, pessoal? Eu não vou aqui estar dizendo para vocês, você faça chuva, faça sol, não importa a dificuldade, as circunstâncias, você tem que tirar esse tempo para fazer essa oração, assim, bem dita, bem falada. Não digo isso para você, nem para mim, porque eu sei que às vezes a gente não dá conta, entende? É bom separar um tempo para isso, para a gente fazer esse tipo de oração, entendeu? Mas nós também podemos orar de outra maneira. O importante é não esquecer de orar, de falar com Deus, de dizer para Ele, de reconhecer que Ele é Deus. Porque assim, se eu disser para você, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso, independente do que houver, você tem que fazer isso. Porque assim, a gente corre o risco de repente, você fazer tudo isso, mas você tá só de corpo presente e a sua mente tá aqui, não consegue se concentrar, entendeu? Porque tem aqueles dias, assim, que você acorda de manhã, você foi dormir no dia, né? Aliás, eu passo bastante por isso, né? Falando aqui de mim um pouco. Você vai dormir, você tá cansada e você, eu não vou aqui deitar e ficar organizando o dia de amanhã, deixa amanhã eu vejo. Aí quando você acorda de manhã que você lembra, você fala: poxa vida, eu tenho isso, tenho aquilo outro, você tem muitas coisas a fazer. E você é aquela pessoa que honra com a tua palavra, com os seus compromissos, e você se compromete, você faz o possível e o impossível para dar conta, sabe aquela pessoa responsável? É meio sofrido às vezes, né? Porque então você acorda de manhã com aquele monte de coisa na cabeça. Então a gente não vai dar conta de se separar, de ficar ali quietinho falando com Deus. Mas a gente pode falar com Deus enquanto você vai levantando, vai fazendo as suas tarefas, vai andando, vai para cá, vai para lá, e você vai orando, você vai dizendo: Deus, cuida de mim nesse dia, Senhor, me dá direção, não sei por onde começar, olha, tá assim, eu tenho isso, tenho aquilo, socorro, sabe aquele pedido de socorro?
me ajuda, organiza esse dia para mim, me direciona. E você vai orando assim, vai orando, vai pedindo. É tão bom fazer isso e as coisas elas vão se encaixando, você vai tirando aquela agitação interna e você vai aí, as coisas, você vai executando aí as tarefas e acontece quando chega no final do dia que você olha, você só pode agradecer. Meu Deus, que dia abençoado que eu tive. Eu fiz tantas coisas, aí você entende que Deus te ajudou, te orientou, te capacitou. Então você vê aquele sentimento de gratidão. Muito obrigada, Deus. Eu passo muito por isso, pessoal. E você aí agradece. É uma maneira da gente falar com Deus também. Entendeu? Isso não nos exime de fazer uma oração, né? Uma hora especial para falar com Deus. Mas nós podemos também orar assim. Deus, Ele nos entende. Ele nos entende. Porque nós oramos assim com as palavras que tá ali no momento, no coração da gente, na cabeça, assim, meio desorganizado, né? Que vai vindo, você vai falando, vai dizendo a preocupação, pedindo ali. Então não é uma coisa organizada, bem feita assim, mas Deus entende. Entendeu? E eu me lembrei desse texto que diz aqui, olha, porque não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos nem como chegar e colocar uma conversa, uma oração naquele momento. Pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito, ele colhe a nossa oração mesmo assim, ele interpreta a nossa oração e leva até Deus. E Deus nos atende. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. É como Ele olhar para nós e dizer assim, calma, filha, eu sei, você não está conseguindo nem se expressar, nem organizar aí uma oração, né, parar aí, mas eu te entendo, eu sei o que você precisa. Eu entendi que você está aí num dia turbulento, que você é uma pessoa responsável, você quer corresponder com seus afazeres, você quer honrar com seus compromissos. Eu entendo, eu vou te ajudar. Não importa que você não usou as palavras adequadas, assim, as palavras direitinhas, né? Ali, tudo redondinho, com começo, meio e fim. Mas não é por isso que eu vou deixar de te atender. Entende, pessoal? Então, pensei em dizer isso para nós e pense sobre isso. Não deixe de falar com Deus porque você não tem aí uma hora especial para você parar. Se não consegue parar, vai andando e vai orando e vai dizendo, vai pedindo socorro. Deus ouve, Deus escuta. Mas não deixe de ter aquele momento especial com Ele. Que é aquele momento que a gente sente a presença dEle. Entendeu? A gente pega aquele colo, aquele ombro amigo de Deus. Isso é tão especial. De qualquer maneira, peça ajuda de Deus. Importante é saber que você tem um Deus que te ajuda, que te orienta. Não leve a vida na força do teu braço sozinho. Entendeu? Como diz o outro, se estrupiando. Entendeu? E a gente, quando ora, ele acalma, ele direciona, ele te faz entender, calma, isso é só uma tarefa que você tem que fazer, calma, não perturbe a tua mente por causa disso, fique bem, é só mais um dia que logo você vai realizando aí as suas tarefas. E assim a gente vai caminhando com Deus, falando com Ele, não importa as circunstâncias, fala, não importa a maneira, porque Ele nos entende, o Espírito interpreta a nossa necessidade e o que de fato nós estamos querendo. Mais ainda, Ele entende mais do que nós mesmos, sabe? Nós não sabemos colocar as palavras, mas Ele sabe o que necessitamos. Pense sobre isso, que Deus te abençoe hoje e sempre.